Oi galera, hoje eu vou trazer um pouco de produção inteligente. Eu decidi escolher temática de videogames, que é um hobby que eu tenho desde muito cedo, e é algo que eu acho que seria interessante trazer para a galera em geral. E até para demonstrar como essa controvérsia décima arte pode ter interessantes aspectos para serem pensados além do senso comum, que classifica como infantil, violenta ou apenas um mero divertimento, e como tem diversos aspectos que podem perpassar todo estereótipo. Os jogos que eu escolhi trazer hoje foram pensados para ser acessível mesmo pessoal que não conhece muito sobre o assunto, é interessante mesmo para a galera que já conhece. Mas de modo geral, se algo não se encaixar ou parecer estranho, entendo que a motivação maior para as escolhas vieram do desejo. Interessante trazer assim o jogo Undertale, 2015, um jogo bastante popular, feito por um desenvolvedor indie chamado Toby Fox. No jogo, você é uma criança que cai no subterrâneo, um mundo formado apenas por monstros, sendo esse um dos principais aspectos do jogo. Que cada criatura que você encontra possui personalidade e aspectos subjetivos próprios. Uma narrativa bem interessante e envolvente, que faz com que você crie um forte laço com cada personagem encontrado. E assim, o jogo acaba invertendo a lógica do combate e da violência, visto uma aproximação pacifista ser quase a mais indicada a ser tomada, ao contrário de uma aproximação mais próxima da violência, como seria esperado. É interessante pensar que, apesar da temática do combate e da batalha se fazerem presentes em muitos jogos, existe um considerável número deles nos quais isso é uma exceção, sendo esse um grande exemplo disso. E assim, é importante ressaltar que elementos ligados ao combate estão presentes no jogo, mas a cada combate que você tem com um monstro, você tem a opção de enfrentá-lo sem usar da violência, maneira que comumente é tomada por muitos jogadores que jogam esse jogo. Outro jogo interessante para se comentar, e um dos meus favoritos, é Transistor, um jogo lindo, visualmente chamativo, com trilha sonora muito bem feita e com uma história muito envolvente. Trata da protagonista Red, uma cantora que perde sua voz, e do seu namorado barra noivo, que é transformado em uma espada, ou como é tratado no jogo, o Transistor. O que acaba sendo uma descrição meio estranha, mas faz sentido no jogo, tendo os dois que enfrentar o processo, que é a progressiva transformação da cidade e dos habitantes em robôs. É interessante trazer este jogo para pensar os aspectos artísticos relacionados às mídias digitais, sendo que esse não é o único jogo que pode ser pensado isso, pois existem outras menções além dessa, como Journey, Shadow of the Colossus, entre muitos outros. E assim, dá até para pensar discussões que trazem questionamento de videogames podem ser considerados arte ou não. Assim, até trago uma lista com aqueles que mais são considerados artísticos, por críticos e pela própria cultura que faz parte de videogames. E assim, também é interessante pensar a questão musical que faz parte de videogames, trazida pela incrível trilha sonora desse jogo, que acho importante trazer para vocês. Hi, Luna. Can I call you Luna? E que faz parte também de muitos jogos, tendo essa característica vinda juntamente com o jogo Bastion, o antecessor a Transistor, feito pelo mesmo estúdio. Sweet
assim como outros exemplos como o próprio Undertale, Final Fantasy, entre muitos outros. That's my star. Could always handle yourself. Just fine. I love you so much, Red. You know that, right? Outra entrada interessante é Stardew Valley, um jogo indie desenvolvido unicamente por Eric Barone ao longo de 5 anos. O jogo é bastante inspirado na série clássica de Harvest Moon. Esse jogo é interessante ser trazido, pensando que toda a construção desse jogo enorme foi feita por apenas uma pessoa ao longo de anos, e pensar como esse jogo sozinho fez uma importante marca no mundo dos indie games. A história contada é que você herdou uma fazenda de seu avô logo após seu falecimento, e assim acaba saindo da opressora vida na cidade para uma vida mais sossegada no campo, onde você deve reconstruir sua fazenda, que está aos pedaços quando você a recebe. O jogo possui uma história interessante para acompanhá-la, além de diversos personagens que tornam o jogo mais divertido. E uma notícia interessante para trazer junto com o jogo é de uma entrevista dada pela PC Gamer, que traduzida diz: "Conheça o homem que amou Stardew Valley tanto que comprou uma fazenda", que conta basicamente o que o título sugere, alguém que gostou tanto do jogo que foi seguir um desejo que sempre teve de ter uma fazenda. Outro jogo interessante para se comentar, e que eu gosto bastante, é Papers, Please. No jogo, você é um inspetor que trabalha no controle de uma fronteira entre dois países. A gameplay do jogo e sua função é carimbar passaportes dos imigrantes, para permitir a entrada dessas pessoas ou para negá-las. A premissa do jogo, apesar de simplista, faz de Papers, Please um jogo muito envolvente, na qual a história é um dos grandes atributos do jogo, visto que boa parte dos imigrantes carregam importantes elementos para essa história, que no geral é inspirado no Muro de Berlim e na separação da Alemanha. No jogo, é possível fazer parte de um clã que pretende desarticular o governo, é possível revelar uma organização de tráfico sexual de pessoas, além da possibilidade de prender traficantes, assassinos e pedófilos. E assim, um dos elementos vitais do jogo é trazido, que é escolhas morais e pessoais que você precisa fazer. De, por exemplo, deixar ou não entrar pessoas que precisam estar no país, pois suas vidas correm risco, de deixar ou não entrar pessoas que lhe oferecem suborno, visto que você precisa cuidar de sua família em um cenário de crise econômica, entre vários outros dilemas morais que o jogo traz. Outra temática interessante para ser trazida, considerando a cadeia da sociedade loucura, é a temática da loucura. E assim, de cara, podemos trazer o jogo Outlast, no qual você é um repórter investigativo e sai para fazer uma matéria jornalística em um hospício. E assim, podemos pensar como essa temática é trazida em vários jogos, que consideraram os pacientes psiquiátricos como violentos ou potencialmente perigosos, especialmente considerando que Outlast é um jogo de terror. Apesar do jogo também trazer aspectos surreais, como fantasmas, além de outras entidades transcendentais, ou seja, não se concentra em ser o mais realista possível,
Sendo um jogo de terror, utiliza de um estereótipo comum para impressionar o aspecto do terror e da narrativa do jogo, mesmo assim, acaba demonstrando esse aspecto comum em muitos jogos, que é esse estereótipo do paciente psiquiátrico. E apesar de um ótimo jogo, acaba pecando nesse ponto. O jogo também traz o aspecto da loucura, e mais especificamente da saúde mental, ou falta dela, é o jogo de terror gratuito Cry of Fear. No jogo, Simon é um adolescente de 19 anos que sofre de um acidente de carro que o deixa paralisado da cintura para baixo, que causa um grande impacto psicológico nele. E assim, ele começa a escrever um livro, intitulado Cry of Fear, por ordem de seu terapeuta, para trabalhar suas questões psicológicas. E é nesse momento que o jogo começa, quando você é forçado a batalhar contra diversos monstros que são manifestação da psique e dos demônios interiores de Simon. Nesse jogo, outro aspecto da loucura é trazido, que a loucura é tida como doença ou como algo negativo ao sujeito, especialmente considerando o protagonista, que é cometido por um tipo de psicose. E assim, a temática da loucura é demonstrada com as criaturas horrendas que tem que enfrentar, sendo esse um jogo que recomendo para aqueles fortes de coração. E outra temática que eu tentei trazer é a da loucura como um aspecto positivo. E assim, achei interessante trazer um jogo que está na minha cabeça faz algum tempo, que é o jogo Ana, que é um puzzle de terror, não tão bem recebido pela crítica, mas que eu gosto bastante. No jogo, você é um professor universitário que constantemente tem sonhos sobre a mesma casa em uma floresta, até que um dia você resolve visitar esse local, ou melhor, você meio que acaba lá sem saber o motivo, e descobre que essa casa fez parte de sua infância. E à medida que o jogo você vai resolvendo os quebra-cabeças, a história progride. Resumindo, você descobre algo bem surpreendente, que me fez ficar pensando sobre isso na vida real por um bom tempo. Você descobre, e ouve falar bastante, sobre uma estátua de uma mulher, que ao passar dos séculos, por algum motivo estranho, sempre fez os homens ficarem extremamente fascinados com ela, chegando ao ponto de roubar e matar outras pessoas, apenas ficar com a estátua para si. E no jogo, é descoberto que essa estátua é a representação de uma deusa antiga, que pelo poder da deusa, faz os homens se apaixonarem por ela, como é descrito diversas vezes no jogo. E assim, se descobre que o mesmo aconteceu com o protagonista. Ele foi encantado por essa deusa, e à medida que o jogo se passa, é descoberto que assassinou sua própria família e filhos por essa causa. E nos possíveis finais do jogo, ele fica preso em uma caverna por causa do enorme desmoronamento. Porém, acaba preso junto a essa estátua, que é tanto falada. E essa medida, não surpreendentemente, ele fica extremamente feliz com esse final, abandonando sua vida antiga sem pensar, ou qualquer tipo de pesar, apenas para ficar para sempre com essa estátua da deusa que estava apaixonado. O que talvez possa parecer um final bem ruim, me deixou bem intrigado com a ideia de uma loucura tão grande que enfeitiçou tantas pessoas ao redor das eras, apenas por uma estátua, e pensar nas coisas que as pessoas fariam por causa disso. Assim, é interessante pensar esse jogo e a temática da loucura que é muito presente nele, tendo aspectos negativos da loucura, mas com esse final, que parece ser o provável fim que se deu à trama, a loucura está tida como algo, entre aspas, positivo. E assim, se tiver interesse na temática da loucura e sua ligação com videogames, eu recomendo muito esses dois artigos que falam um pouco sobre o tema. E eu acho que é basicamente isso. Espero que tenham curtido o vídeo. Eu vou deixar na descrição daí os links das coisas que eu falei e qualquer coisa a mais que eu achar importante de deixar. Espero que eu lembre de fazer isso no caso. E acho que é basicamente isso. Qualquer coisa que queiram escrever nos comentários, tipo críticas, sugestões, qualquer pergunta que queiram fazer, sinta-se à vontade. Tentar responder todos eles se conseguir. E acho que é basicamente isso. Eu agradeço a visualização de vocês. Basicamente, obrigado.